Amém, graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre nós em mais um dia na presença dEle. Amém. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre, duram eternamente. Como é bom estudarmos a palavra, né? Como é bom lermos a Bíblia. Como eu estava pensando aqui, amados, como que a oração, como que a leitura da palavra de Deus, ela nos completa, não é verdade? Sinceramente, é algo que não dá para nós pensarmos em viver sem, porque é isso que alimenta a nossa alma, é isso que satisfaz a nossa alma. Nós podemos ter momentos de alegria, momentos de felicidades com a nossa família, com os amigos, né? Adquirindo coisas que nós desejamos, que nós sonhamos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: não existe prazer maior do que estarmos na presença de Deus. Não existe prazer maior do que sentirmos essa graça sobre nós. É interessante que todas as vezes que nós pegamos a palavra do Senhor para ler, o Senhor nos revela algo novo, o Senhor nos fala de uma maneira diferente. Ele nos, sabe, ele não trata o nosso coração. É como se o Espírito Santo nos fizesse um carinho, é como se o Espírito Santo ele nos abraçasse. E não poderia ser diferente porque o Senhor Deus nos formou a sua imagem e semelhança. O Senhor Deus nos soprou em nós o seu Espírito. Ou seja, nós somos alma vivente, nós pertencemos a Deus, ou nós fazemos parte desse Deus. Né? Às vezes nós vivemos aqui neste mundo e esquecemos disso, que nós somos seres espirituais, que nós fomos formados pelo Senhor, que foi Ele quem nos criou. Então é impossível mesmo nós sermos completos se a presença de Deus ela não estiver em nós. É impossível nós sermos completos se a gente não se alimentar da palavra de Deus, se a gente não sentir o Espírito Santo ele se movendo dentro de nós, falando ao nosso coração. Então é algo que realmente é impossível, né? O homem ele tenta de todas as formas viver longe da presença de Deus, viver longe dos preceitos de Deus, tentar viver, tentar respirar sem a presença de Deus. Só que o ar que nós respiramos, querido, é um ar diferente. É algo que a gente não consegue entender, é algo inexplicável, né? Para nós termos vida no nosso espírito, termos vida espiritual, porque esta é a vida que importa. Porque se a gente for querer viver como os outros seres, nós seremos tão somente animais racionais. Não seremos criaturas de Deus, não seremos, ou melhor, não seremos filhos de Deus, seremos somente criaturas criadas por Deus. Então, muitos ainda não assumiram isso, muitos ainda não entenderam isso, né? Nesse aspecto de que nós somos filhos de Deus, nós somos criados para sermos filhos de Deus. Deus soprou em nós o seu Espírito. Não fomos feitos somente para sermos criaturas, vivermos vagando neste mundo, procurando a felicidade, procurando a completude, ou sermos completos. Não sei nem se essa palavra existe, completude, né? Mas me veio aqui. Mas, ou seja, não seremos completos se nós não estivermos à presença de Deus, se não estivermos à companhia de Deus. E diante disso, queridos, Deus ele tem ministrado ao meu coração Provérbios 16:1, que diz que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Né? Outra coisa que nós precisamos atentar, porque a palavra de Deus ela diz, a gente pode fazer planos, você pode sonhar, você pode construir, você pode fazer, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E isso, querido, na minha
trajetória, na minha vida, eu comecei a pensar quantas coisas eu fiz que não era para fazer, ou quantos planos eu fiz que nem precisaria entrar na minha mente, eu nem precisaria elaborar, porque eles não iriam se cumprir, porque não estavam nos planos de Deus, não estava na vontade de Deus. Queridos, eu creio que na onisciência, sabe, na soberania de Deus, quando nós temos uma vida na presença de Deus, né, quando nós temos um chamado, quando Deus tem um propósito na nossa vida, nós precisamos andar segundo o propósito de Deus. Não adianta a gente ter planos mirabolantes, sonhos mirabolantes, se Deus ele não estiver nesses sonhos. Por isso que é bom nós sonharmos os sonhos de Deus, os planos de Deus, porque aí eles não vão ser frustrados. Então, se Deus ele tem um propósito na vida da gente, não adianta, querido. Talvez você vá fazer uma casa que você não vá morar nela. Você esteja construindo algo que você não vai morar. Talvez fique aí por um pouco período de tempo. Mas se Deus tem um plano de te levar para outra cidade, para outro estado ou para outro até país, essa casa vai ficar aí, que você tanto se empenhou, que você tanto sonhou com ela. Então, existem casas que estão sendo feitas, ou que foram feitas, que as pessoas nunca vão morar nela, porque talvez não tenham consultado o Senhor antes de fazer, ou até mesmo trabalhos, empresas que foram abertas, que as pessoas abriram e tal, fizeram planos, projetos, mas a obra, o ministério de Deus para aquela pessoa, para aquela vida, era outro. Então, a necessidade de nós consultarmos ao Senhor, a necessidade de nós estarmos aparelhados com Deus, lado a lado com Deus, em tudo aquilo que iremos fazer, tudo aquilo que fomos colocar as mãos para fazer, para que o Senhor dê o seu aval, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor venha ditar como ou se iremos fazer ou não, queridos. Então, como pode uma pessoa que vive longe de Deus, longe da sua palavra, longe da sua presença, sem comunhão com o Pai, não tem esse relacionamento, ter uma vida direcionada por Deus? Vai viver neste mundo batendo cabeça, vai viver neste mundo tentando satisfazer o seu desejo, a sua carne ou a sua alma, de uma maneira que não vai conseguir, porque a sua vida está longe de Deus. Então, quando nossos planos, como diz aqui, o coração do homem ele pode fazer os seus planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. Quando nossos planos eles estão alinhados com os planos do Senhor, com a vontade de Deus, porque Deus, querido, ele sabe, ele conhece tudo. Lá no livro de Salmos, no capítulo 139, diz que o Senhor ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Ele de longe conhece os nossos pensamentos. Então ele esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, até mesmo os caminhos que nós não andamos ainda, os caminhos que nós não trilhamos ainda, o Senhor sabe qual caminho nós vamos percorrer. Então, às vezes, por Deus ter um propósito maior na vida da gente, Ele vai nos livrando de algumas coisas que nós queremos passar lá na frente. Às vezes queremos ir por um caminho, Ele nos leva a caminhar por um outro caminho. Às vezes achamos que estamos preparados para determinadas situações, para determinados projetos. Deus, ele nos conhecendo, ele sabe que não estamos preparados e nos leva para outro caminho, para que possamos sermos preparados por Ele, para que assim venhamos caminhar, para que possamos ter êxito lá na frente, os nossos planos e sonhos não venham ser frustrados. Então, queridos, Deus, ele nos conhece. Deus, ele nos sonda. Por que não aproveitar? Por que não desfrutar desse conhecimento de Deus, dessa soberania de Deus, dessa onisciência de Deus? Por que não? Se Ele sabe de tudo, se Ele conhece tudo, né? Por que não consultarmos a Ele? Uma vez que temos esse acesso ao Pai, basta tão somente nós o procurarmos.
que seremos achados, né? Como ele fala, que a gente precisa bater na porta para que a porta se abra, se achegar a ele para que ele se achegue. Então, basta tão somente a gente querer. Quantos erros a gente comete, queridos, por não consultar ao Senhor? Não é verdade? Quantas coisas a gente faz, meu Deus, quantas coisas acontecem na nossa vida desnecessariamente. Então, quando a gente consulta a Deus, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, mesmo que aquela ocasião, às vezes aos nossos olhos, elas não estejam dando certo, aos olhos do Senhor, a vitória já foi garantida. Porque o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vai vir sempre do Senhor. Então ele tem a última palavra, ele tem a diretriz certa, o direcionamento certo para a nossa vida. No versículo 3 de Salmo 139 diz que ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda me não chegou a língua, a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Que Deus é esse, meu amado? Que mesmo antes da gente falar alguma coisa, ele já sabia aquilo que a gente ia dizer. Então, é algo que a gente não conhece, é algo que nós não desconhecemos, é algo que nós não podemos entender. Né? Às vezes, tentando falar de Jesus ou falando de Jesus para alguém, as pessoas às vezes tentam buscar explicação humana, explicações humanas em livros. Mas por quê? Então por que que? Então se Deus é, por que que? Queridos, não existe explicação para as coisas de Deus. Não existe, o homem não consegue atingir, o homem não consegue entender. E às vezes na sua pequenez, o homem tenta entender os pensamentos de Deus, o coração de Deus. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus fez aquilo? Por mais que Deus ele tentasse explicar para você e para mim, nós não conseguiríamos entender. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados, como a gente sabe que está escrito na palavra do Senhor. Então ainda não me chegou à língua a palavra, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Então, a única coisa que a palavra do Senhor nos manda fazer é crer, é confiar. E se tão somente, querido, a gente começar do princípio, nós entenderemos o quanto é poderoso esse Deus e o quanto ele é de fato real e de verdade na nossa vida. Porque só esse vazio, só essa distância que às vezes nós temos de Deus, eu falo por experiência própria, no caso, e às vezes ocupado com tantas outras coisas, às vezes nos distanciamos um pouco, às vezes não oramos como devemos, não lemos a palavra, não nos aproximamos do Espírito Santo como devemos. A falta que isso nos faz, o vazio que nós sentimos na nossa alma, já é algo que explica tão claramente a importância desse Deus e dessa presença na nossa vida. Então, para você que ainda não conhece a Jesus, para você que ainda não experimentou, para você que ainda não se decidiu, o que você precisa fazer é experimentar. Como que você vai saber se algo é doce se você não provar? Como que você vai saber se algo é salgado se você não provar, se você não experimentar? E a própria palavra do Senhor diz: provai e vede que Deus é bom. Então, quando você experimentar a Deus, ter uma experiência com Deus, deixar de lado esses pensamentos, deixar de lado esses achismos que você tem na sua mente, no seu coração, por tanta coisa que você viu, leu, mas a Bíblia mesmo você nunca pegou para ler, você nunca vai conhecer a Deus, você nunca vai experimentar a Deus. Então, deixe de lado essas outras coisas e procure a palavra, procure a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor no seu íntimo, porque Ele soprou em você o fôlego de vida, te fez alma vivente. Então a vida de Deus está em você. Basta tão somente você senti-la, assim como você sente o seu coração bater. Existe o Espírito Santo, existe algo dentro de você, algo espiritual que você vai sentir se você buscar. E você vai entender como que a presença de Deus na sua vida
ela é importante. Depois que você sentir isso, você nunca mais vai querer ficar longe. Você nunca mais vai querer deixar de sentir. Você vai entender realmente o que é uma vida em Deus, o que é viver em Deus, o porquê desse montão de gente louca espalhado pela face da terra, que não são poucas, vive dentro dos templos, dentro das congregações, dando glória, dando aleluia, pulando, se regozijando, rindo, louvando a Deus, tendo essas sensações no seu corpo físico, porque reflete, e que você não entende, às vezes critica. Você vai entender o que é isso, mas você precisa buscar, você precisa sentir. Aí sim, você vai acreditar nesse Deus que criou todas as coisas, porque esse é o Deus. Esse é o mesmo Deus, é o eu sou, o grande eu sou, como ele mesmo diz. Então, meus amados, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não o posso atingir. O salmista declarou aqui. Então você não consegue atingir, você não consegue entender, porque os pensamentos de Deus ele é mais elevado, eles são altos demais. O que você precisa fazer é se render. Talvez seja do próprio homem o querer esta explicação, o querer, ou quanto mais inteligente, quanto mais culto, né? Quanto mais curioso, ele quer saber por quê, ele quer saber. Então vai existir perguntas que você não vai ter resposta. Você vai precisar se lançar diante de Deus. E o salmista segue dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui ele falando que não tem como ele fugir da presença de Deus, fugir da face do Senhor. E talvez você esteja querendo fugir, esteja querendo estar longe. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso desse Deus dos crentes, como as pessoas falam por aí. Eu não preciso estar dentro da igreja, ou dentro de uma comunidade de fé, ou dentro de uma... Não preciso disso. Eu me sou autossuficiente. Ah, querido, mas esta falta, este vazio, essa insatisfação vai existir sempre dentro de você. Vai estar sempre na sua alma enquanto você não se curvar. Porque ainda mais se existem pessoas orando pela sua salvação, pessoas orando por você. Não se trata somente de você estar na igreja ou de você ser uma pessoa religiosa. Vai muito mais além disso. Trata de salvação eterna. Então, é algo maior que você precisa tentar, que você precisa entender. Então, se existem ainda pessoas orando por você, buscando a Deus pela sua vida, você pode ter certeza, você nunca vai ter paz na sua alma. Porque se essa pessoa ela tem intimidade com Deus, ela ora, ela entrega a sua vida nas mãos do Senhor, está sempre orando ali, meu Deus, salva meu filho, salva meu marido, salva minha esposa, salva meu irmão. Não adianta, querido. Você vai ganhar esse mundo inteiro. Mas enquanto a sua alma ela não for conquistada, enquanto ela não for alcançada pelo Senhor, você nunca vai ter paz. Quando você estiver com tudo assim diante de você, todas as riquezas deste mundo, aquela pergunta vai surgir na sua mente: para que tanta coisa? Eu tenho tudo isso, mas ainda não estou satisfeito. Ainda me falta algo. E essa falta vai sempre existir. Essa é a explicação, meu querido, que às vezes você nem entende. Que existem pessoas que moram numa casa tão simples, vivem de uma maneira tão simples, né? Mal tem uma bicicletinha para andar, aquela vidinha, mas estão sempre alegres, sempre sorrindo, sempre glorificando a Deus, sempre exaltando o nome do Senhor. Estão ali felizes, porque a satisfação na alma, né, é que importa. A satisfação, o gozo no teu espírito é que importa. Ela entendeu que o reino dela não é deste mundo, que o que a espera é muito maior. Então essa é a explicação, que às vezes nós não entendemos. Então, como a própria palavra do Senhor diz, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então não adianta de nada.
No versículo 13 do Salmo 139 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então a intimidade do salmista Davi aqui era tão grande com Deus que ele entendia, ele podia ver e sentir na sua alma as obras do Senhor. Ele conseguia se maravilhar. Por isso, palavras tão lindas aqui, é uma poesia isso. E a minha alma o sabe muito bem. Ele entendia na sua alma o quanto era grande, o quanto era assombroso as obras das mãos de Deus. Então, você sabe que é assim. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16 é tremendo, querido. Olha, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Aqui aquelas pessoas achando que por o feto não ser formado ainda por inteiro, podem ser tirados do ventre da mãe. Enquanto a palavra do Senhor ela diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Antes de você ser formado, ou seja, o dedinho que fosse, o Senhor já tinha te visto ali. E no livro dele, ele já tinha escrito todos os teus dias. Ou seja, queridos, isso como que o ser humano pode querer entender algo assim? Fala para mim, não tem como. Então, ainda informe, o Senhor já te viu. E no livro dele já foram escritos todos os teus dias. Ou seja, tudo que você vai ser, tudo que vai acontecer com a sua vida, Deus já tem escrito no livro dele, ele já sabe. Como não querer andar com Deus desse? Como não querer caminhar lado a lado com Deus desse? Com o Senhor desse? Então, na onipotência, onisciência, onipresença, na soberania de Deus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Nós não sabemos de nada, absolutamente nada. Então, querido, como diz a própria palavra do Senhor, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, ou os teus desígnios serão estabelecidos. Então, aqui a gente precisa diariamente, a necessidade da gente estar diariamente: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, toma minha casa em tuas mãos, toma minha família em tuas mãos, toma meu futuro em tuas mãos. E sempre ouvindo o Senhor, o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, para que cada passo que a gente for dar seja o passo que esteja escrito no livro dele. Porque cada um dos nossos passos já estão determinados, já estão escritos no livro de Deus. Então, amados, nós precisamos confiar nesse Deus, nós precisamos nos lançar. Não tem para onde fugir, como o salmista aqui diz: para onde eu fugirei da tua face? Não dá. Então a necessidade da gente estar colado com o Senhor, grudado com o Espírito Santo, dia após dia. Porque também, queridos, é impossível nós andarmos com Deus e não sermos conduzidos por Ele. Andarmos com o Senhor e não sermos levados nas asas do teu Espírito. Ele vai nos levar para o melhor. Porque, como diz a palavra do Senhor, a vontade dele para a gente, uma vez que nós o amamos, é boa, perfeita e agradável. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, que possamos, amanhã desse dia, colocar diante do Senhor os nossos planos, os nossos projetos, os nossos pensamentos, colocar diante do Senhor a nossa vida, e que cada passo que formos dar, possamos consultar ao Senhor, porque, como já diz Provérbios 16, que a gente iniciou essa palavra, o coração do homem pode fazer planos,
O Senhor diz para nós: faça planos, faça projetos. Mas, porém, saiba que a resposta certa dos lábios vai vir de mim, vai vir da minha boca, diz o Senhor. Amém, queridos? Então, que o Senhor possa continuar direcionando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que possamos ter êxito em tudo aquilo que colocarmos as mãos para fazer. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui. Que Deus ele possa continuar abençoando a minha e a sua vida. Continua no propósito. Amém? Continua olhando para o alvo, que é o Senhor. Não se distraia, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso olhar ele possa estar sempre no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fique em Deus, fique com Deus e até uma próxima, se assim for da vontade dele. Amém, queridos?